Olha, essa aqui provavelmente vai ser uma das poucas oportunidades que eu tenho de usar esse deck, então por que não tentar brincar um pouco com o deck de Guerreiro Zeman? No caso, numa versão Synchro, né? Ah, os Guerreiros Zeman eram cartas bem legais até no Duel Links, no tempo que eu jogava. E assim, hoje em dia, pro Master Duel, não tem muito como usar esse deck puro, no caso, né? Pelo simples fato de que essas cartas não fazem o suficiente para montar qualquer tipo de campo. E a carta principal que esse deck traz, no caso, né? Que é esse bicho aqui, o Berserkion. Ele é uma carta legal. Ele destrói cartas, se eu não me engano, acho que ele nem dá alvo, né? Ou se ele dá alvo em cartas. Tipo, não precisa ser de face para cima ou coisa do tipo. E aí quando ele é destruído por batalha ou por efeito de carta... Não. Exatamente. Ou por efeito de carta, você pode ressuscitar os monstros que você baniu pra trazer esse bicho, né? Então eles voltam, você consegue material de volta, é bem legal. O problema é que isso não é o suficiente, né? Não é como se isso aqui tivesse, sei lá, um negate no turno do oponente ou algo assim. Então não dá pra fazer muita coisa. Então eu tentei dar uma olhada ali de alguma forma que eu poderia usar esse deck, e ele combina bastante com Adamancipator, simplesmente porque esses monstros aqui são monstros de terra e são monstros principalmente de rocha. Então, no caso, Adamancipator, né, era um deck muito conhecido por usar o Block Dragon, que era um monstro terra de rocha que trazia até três cartas do deck para mão quando ele era mandado do campo para o cemitério, e ele podia ficar entrando no campo, do cemitério pro campo, assim, inúmeras vezes, enquanto você tivesse matéria do cemitério para banir. Era uma carta muito boa. Infelizmente hoje ele tá banido, o que matou completamente esse deck aqui. Então, assim, não tem como usar isso aqui de forma muito competitiva hoje em dia. Então, para brincar nesse evento onde só pode usar Synchro, eu resolvi juntar esses dois decks aqui, porque eles têm interações boas, já que todos os efeitos dos Guerreiros Iman são ativados quando eles são invocados por invocação normal ou especial. E todos os Adamancipators, eles têm um efeito bem bacana. É o mesmo efeito em todos, que no caso, eles escavam 5 cartas do topo do seu deck. Deixa eu ver se é essa palavra. Exatamente, eles escavam 5 cartas do topo do deck. E aí, se você achou um monstro de rocha que seja de nível 4 ou menor, que não seja regulador, você pode invocar o monstro por invocação especial. Então isso aqui traz algo direto do deck, isso aqui também, e isso aqui também, as três, né? No caso, Analyzer, o Seeker, que eu chamava de Hunter por algum motivo, e a Researcher. Todas essas cartas têm o mesmo efeito, porém essa carta aqui é a melhor, porque ela pode ser invocada por invocação especial da sua mão, enquanto você controla um monstro de rocha. Então, por exemplo, essa carta aqui, que nesse deck é muito bom. Se você coloca essa carta aqui no campo, e o oponente não ativa nada para que você dê resposta e tire ele do campo, né? Porque ele tem um efeito muito bom de se tributar para negar a ativação de um efeito de monstro, e aí você destrói aquele monstro. Então, se você invoca esse aqui por invocação normal, você já pode invocar esse aqui por invocação especial e escavar as cartas para tentar começar a jogar, né? Achar um Magnet Warrior ou alguma coisa do tipo. Esse carinha entra por invocação especial quando você controla um monstro Adamancipator. Então, se você tem esses dois aqui na mão, você invoca esse aqui primeiro, daí você invoca esse. E essa cartinha aqui é meio triste porque ela pode ser invocada por invocação especial, mas o oponente tem que controlar mais monstros, né? Não, ele tem que controlar um monstro, na real. Qualquer monstro que ele controlar já é o suficiente para que ela entre por invocação especial. O que é um efeito legal, só que é um efeito que você geralmente só vai conseguir usar se você for em segundo, ou se o seu oponente ativar um Gama, né? Se ele, sei lá, se você der normal disso, special disso, e aí ele foi ativar esse efeito aqui pra destruir, você não quiser negar com isso, né? Ou se você tiver, sei lá, dado normal summon um Doki Doki, por exemplo, aí sim você pode invocar isso aqui por invocação especial, senão não. E todos eles têm o mesmo efeito, eles têm que invocar um nível 4, nível 4 ou menos de rocha que não seja regulador. A única outra carta de Adamancipator que tem esse efeito, mas pode invocar um regulador, é esse Synchro 6 aqui, o Ryzen. Ryzen, ele pode escavar 5 cartas do deck também, invoca por invocação especial um monstro de rocha em posição de defesa. No caso, ele não pede nível 4, então pode ser até o nível que você quiser, o nível que você conseguir achar que possa ser invocado por invocação especial. E não precisa ser
Se for regulador, não tem problema, no caso, né? O que é engraçado, porque dá pra invocar o Nibiru com essa carta. Não que vá fazer alguma diferença, não que vá mudar, assim, se você só achar o Nibiru, dá pra invocar ele, né? Pelo menos é um bicho de 3.000 de ataque. Ok, que ele vai ficar em defesa e ele só tem 600 de defesa, mas se o oponente não matar, né? Nesse deck aqui é meio triste, porque não dá pra usar ele como matéria link ou algo do tipo, então ele só vai ficar lá se você invocar ele. Mas se você não achar ele na mão, pelo menos ele vai ter... Ele não vai ser um brick, né, pro resto dos monstros. Porque assim, esse bicho aqui é um brick no deck, né? Já que você quer resolver o efeito dessas 3 cartas aqui, principalmente, mais do que qualquer outra coisa, tem 5, 6, 7, 8, 9 bricks no deck, no caso. 9 monstros, 9 cartas que não são monstros de rocha não regulador. Ah, claro que assim, teoricamente, para essa carta, isso e isso aqui também são bricks, então tem que levar isso em consideração. Mas isso aqui, se você escavar, é ruim, isso aqui, se você escavar, é ruim, e essas 5 magias aqui também são ruins. Por isso que tem muito deck de Adamancipator que nem sequer usava magia, pelo simples fato de que você não quer revelar essas cartas e elas não chegarem a lugar nenhum. Mas, enfim, os outros 2 monstros de Adamancipator são o Leo Knight aqui. Esse monstro é meio complicado. Ele tem um efeito que é bom para esse deck, principalmente pelo fato de que esse monstro existe. E o que você quer fazer é deixar esse monstro aqui no campo pro turno do oponente, porque isso se tributa e nega um efeito de monstro, né? E destrói o bicho, que é bem legal. E esse aqui tem um efeito que no turno do oponente, ele ressuscita um monstro de terra. E basicamente é isso, ele invoca por invocação especial do cemitério um monstro de terra. Então, o oponente ativa alguma coisa, você nega, tributa isso aqui, nega o efeito, destrói a carta, e aí imediatamente você traz ele de volta com isso aqui, e aí você vai poder fazer isso com outra carta do oponente, já que isso aqui não é uma vez por turno. O que é bom, pelo menos, né? Se isso aqui fosse uma vez por turno, ia ser bem triste. O problema é que para essa carta aqui ativar, ela precisa ter um monstro de fogo no cemitério. Os Adamancipators funcionam assim: são 3 seres humanos que procuram pelas pedras, e são 3 pedras. E cada pedra faz um sincro, né? No caso, pedra mais pessoa igual sincro. O problema é que essas pedras são horríveis. Essa aqui de água que a gente está usando é a única decente, porque quando ela é invocada por invocação especial por um efeito de um Adamancipator, você compra uma carta. Então, se isso, revelar isso e entrar no campo, você compra uma carta, daí você já pode fazer isso aqui e continuar jogando, né? Muito bom. O problema é que os outros são péssimos. Deixa eu até procurar eles aqui. Olha só, a pedra de vento, quando ela é invocada por invocação especial, você coloca um monstro de rocha da mão ou do cemitério no topo do deck. Péssimo. Assim, dá pra entender o porquê esse efeito existe, mas esse efeito é ruim. Não tem por que ter isso no monstro, sinceramente. E aí esse aqui também tem o mesmo efeito. Coloque uma carta da Emancipator, no caso, em vez de ser um monstro de rocha, eles colocam uma carta da Emancipator do topo do deck, no caso, da mão do cemitério no topo do deck. O que, de novo, não é muito bom. E se essa carta for mandada pro cemitério, também ela tem um efeito muito ruim, de você tributar um sincro, e aí você coloca isso aqui no deck. É horrível. Todas essas cartas aqui são péssimas. Então, o único jeito de ativar o efeito desse monstro é se a gente tiver uma Ashe. Então, se a gente tem uma Ashe na mão e, por exemplo, a gente tá jogando, o oponente deu Maxi e você dá Ashe. Agora você pode fazer o combo pra usar esse bicho aqui, porque ele vai ser bom. E no caso, assim, também, se isso aqui tiver na sua mão, se o oponente não fez nada, né? E isso continuar na sua mão, se o oponente ativa alguma carta pra buscar alguma coisa, você dá a Ashe, e agora o efeito disso aqui tá vivo. Então, se você não tiver a Ashe, ou se você, sei lá, abrir com a Foolish e quiser mandar a Ashe, você consegue usar o efeito. Se não, não tem jeito, não existe nenhum outro monstro de fogo que seja bom o suficiente pra colocar nesse deck, infelizmente. Pelo menos eu não consigo pensar em nenhum. O único que daria pra colocar seria, deixa eu ver, esse aqui, ó. O emissário da casa, deixa eu ver, esse aqui, ó. Esse maluco aqui. Essa carta é boa contra Tenpai, basicamente. O emissário da casa de cera. É uma arte bem legal, inclusive. Ele tem basicamente uma range trap pra fase de batalha. Quando o monstro do oponente declara um ataque, você invoca essa carta por invocação especial da sua mão. E aí, se essa carta batalha era um monstro, nenhuma carta pode ser destruída por batalha.
E no final da fase de batalha, quando... você pode ativar esse efeito. Até o começo da fase de batalha da próxima fase de batalha do oponente, todos os monstros em posição de ataque que o oponente controla não podem mudar a posição de batalha. E é basicamente isso. E isso aqui não pode ser usado pra nada, inclusive. Não pode ser usado pra fusão, pra Synchro, pra X1Z, pra Link. Não dá pra usar pra nada, no caso, né? Não. No caso, as cartas do oponente não podem ser usadas pra isso. Então, assim, é uma carta boa pra fase de batalha, especificamente. Uma carta boa contra Tenpai. Mas considerando o fato de que isso é um monstro ilusão e não é um monstro de rocha, já não tem como invocar isso, né? O que é um problema. Mas beleza, né? Você quer ele na mão. Só que a questão é que, como a gente tá usando o Synchro, a gente provavelmente não vai enfrentar Tenpai de qualquer forma, né? Assim, só se a gente der muito azar mesmo, mas geralmente a gente vai enfrentar deck de fusão e deck de Link. Então, não tem muito pra que colocar aquela carta. Então, nesse caso, a Ashe é a única carta possível de se colocar aqui. Os Magnet Warriors, né? Aqui, os Guerreiros Imã, você provavelmente já sabe o efeito deles, se você jogou Duel Links. Isso aqui, quando é invocado por invocação normal especial, você adiciona um nível 4 Guerreiro Imã. Isso aqui invoca um monstro da mão quando é invocado. E isso aqui busca um nível 8. Então isso aqui busca o Berserkion. Então, no caso, isso, busca isso, se você precisar. Ou busca isso. Daí isso aqui traz algo na mão. Então geralmente você vai usar isso aqui, invocar por invocação especial para buscar isso. E aí, você, quando invocar isso aqui por invocação especial, você vai trazer isso da mão, isso vai trigar o efeito e vai trazer o nível 8. Esse nível 8 aqui, ele basicamente serve como um pseudo Block Dragon. Não que ele tenha o efeito bom do Block Dragon, de trazer 3 cartas, mas ele vai ter o efeito de ser um monstro nível 8, que vai entrar no campo por invocação especial. Isso aqui vai banir isso, isso e isso do campo ou do cemitério, vai entrar no campo, e aí 8 mais 2... Bear on the Floor, ou isso aqui também se você precisar, mas geralmente Bear on the Floor. Tem outras formas de fazer o Baron, né, justamente porque tem outros Synchros 6 aqui que vão cumprir essa ponte, né, no caso. Até tem alguns Synchro... O problema é que assim, e tem esse Synchro 8 também que faz o Baron, que a gente vai ter que craftar, infelizmente, mas fazer o quê? Porque quando essa carta é invocada por invocação Synchro, você invoca um nível 2 ou menos regulador do seu cemitério. Isso aqui não é regulador, o que é muito bom. Então você vai fazer esse nível 8, esse nível 8 vai ressuscitar uma dessas cartas, e aí você vai fazer o Baron. Ou isso aqui, né, de novo. Um desses dois níveis 10, e é basicamente isso. Tem outros 2 Guerreiros Imãs aqui que tem que citar, né? O Delta. O Delta manda uma carta de nível 4 ou menos do cemitério, manda um desses nível 3 aqui pro cemitério. E esse aqui, que eu não sei se tem no Duel Links, quando eu jogava não tinha, mas essa carta faz literalmente a mesma coisa. Ele manda uma carta nível 4 ou menos, a Guerreiro Imã, pro cemitério, só que ele copia o nome. Então, assim... Isso aqui, mais ou menos, por exemplo, se você já tem uma carta, pelo menos dessas no cemitério, isso aqui já vai facilitar com que você consiga os nomes para fazer o Berserkion. Eu não sei se eu vou conseguir usar isso aqui, porque tem que ter um pouquinho de neurônio a mais, e os meus neurônios estão um pouquinho queimados, então não sei se vai dar certo. Mas isso aqui copia o nome do monstro que você invocou que você mandou pro cemitério, e aí você pode invocar por invocação especial um outro Guerreiro Imã do seu cemitério com um nome diferente. Por isso que você já precisa de um pouco de setup, então você precisa já ter invocado um desses carinhas aqui, por exemplo. Sei lá, você pegou isso aqui, aí você adicionou isso aqui pra mão. Aí você fez aqui isso e isso, você fez um Natura Beast aqui, que a gente também vai ter que craftar, fazer o quê? Aí depois você usou o efeito disso aqui e trouxe isso. Isso, aqui no caso, vai mandar um outro que você não teve pro cemitério, um monstro que você ainda não usou pro cemitério, e aí você vai invocar um do cemitério, um monstro que, né, já tava lá, e aí você vai trigar esse efeito também, caso você não tenha trigado ele ainda, né? Então, assim... Não sei se é uma boa ideia usar 2 cópias disso, ou 2 cópias disso, principalmente porque os dois fazem o mesmo efeito, mas um de um jeito diferente, né, do outro. Mas assim, a gente vai tentar com 45 cartas mesmo. Isso aqui, no caso, o resto são extenders, né? Isso aqui, quando é trazido do deck de novo, ele compra uma carta. Isso aqui é uma carta que era muito mais útil no deck principal de Adamancipator, mas assim, se você tiver no fundo do poço só com, sei lá, isso aqui na mão e isso aqui... Isso manda isso pro cemitério, isso quando cai no cemitério entra por invocação especial. Então assim,
É uma das cartas que provavelmente eu vou cortar se esse deck não performar muito bem, mas é uma possibilidade, entendeu? É uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que a Foolish Burial é muito boa no turno em segundo, porque não só você tem isso aqui, né, pra invocar por invocação especial, pra fazer um synchro, pra tentar destruir alguma coisa do oponente, né, impedir alguma interação, alguma coisa assim, mas você tem isso aqui que pode mandar essa carta. E se essa carta aqui, no caso, é mandada para o cemitério, você ativa o efeito de colocar um monstro que o oponente controla de face para baixo, o que é muito bom. Então você tem isso aqui para interagir no turno do oponente, tanto invocando ele com isso aqui fazendo um synchro, e aí isso aqui já triga o efeito, já coloca alguma coisa virada para baixo. O problema é se a gente vai enfrentando Link, que daí não vai fazer muita coisa, mas isso aqui também pega uma carta virada para cima e volta lá para mão. Então uma carta de campo, ou uma magia ou armadilha contínua que seja muito chata, dá para fazer isso aqui também. E no caso, tem essa carta aqui, eu nem sei por que eu tô usando ela, sinceramente. Deixa eu ler essa carta de novo. Você pode dar alvo no monstro rocha do seu cemitério. Não, isso aqui é quando essa carta for banida do campo. Você pode mandar um monstro rocha do deck pro cemitério. Isso aqui você mandava um Block Dragon, geralmente, né? Mas a ideia, nesse caso aqui, é que você bana isso aqui pra trazer esse bicho. E aí você bane essa carta aqui com essa carta. Isso aqui entra no campo por invocação especial. Isso aqui também é um brick, porque ele não pode ser invocado por invocação normal, né? O que é meio triste. Mas você usa isso aqui, bane isso aqui, e aí isso aqui manda um desse, ou manda um desse aqui também pra você continuar jogando com isso. É um pouco idealista, talvez, nesse deck, talvez não funcione. Caso não funcione, a gente corta isso no futuro, né? Não sei. Deixa eu ver o que mais faltou falar. Essa aqui também é muito boa. Se essa carta for invocada por invocação especial, cadê? Você pode invocar... Não, pera aí. Se um monstro rocha que você controla é mandado para o cemitério, então se você tem uma das cartas da Emancipator, traz outra, faz um synchro, isso entra no campo por invocação especial da sua mão, o que é bom. E aí, se essa carta é invocada por invocação especial, você adiciona um monstro com Akimeru, tirando esse aqui. Então, se isso aqui for invocado por um efeito disso, ou se isso fizer synchro com qualquer outra coisa e for pro cemitério, você invoca isso aqui por invocação especial, adiciona uma carta dessas. Não tem nada que a gente possa descartar aqui, então isso não é o melhor dos efeitos nesse caso. Antigamente era bom ter um monstro de rocha a mais, porque você podia descartar com o unicórnio, ou você podia banir da sua mão para trazer o Block Dragon de volta. Coisa que não dá mais pra fazer hoje em dia, né? O que é triste. De novo, muito triste. Konami, traga o meu Block Dragon de volta pro jogo. Não quero saber se a carta é quebrada. Traz a carta de volta. Enfim. Mas assim, o fato disso aqui poder ser invocado por invocação especial da mão é muito bom. E se isso é invocado do deck, ele traz uma carta. Então, se por algum motivo você não deu invocação normal, sei lá, porque talvez você tá indo em segundo e você começou invocando isso por invocação especial, ou você pegou isso e mandou isso pro cemitério e você ainda não deu invocação normal, você pode invocar isso aqui, depois trazer isso e dar invocação normal depois, né, no caso. E uma das melhores cartas pra finalizar aqui é o Doki Doki. O Doki Doki descarta... ok. É bom ter isso aqui, porque isso traz isso, e você usa isso pra descartar isso aqui também. Porque essa carta aqui você vai usar pra trazer esse monstro quando você tá indo em primeiro. Porque ou você invoca com isso aqui, ou você invoca com o Doki Doki. Doki Doki é um nível 2, que você descarta um monstro de rocha e você invoca por invocação especial um monstro de rocha que tenha o mesmo atributo e nível. Então, no caso, ou você usa isso aqui para descartar um desse, trazer esse, ou descartar um desse, trazer esse, ou você usa isso aqui para descartar qualquer outro desses monstros aqui, né, no caso, nível 4, e aí você traz isso aqui do deck, porque se você tem isso aqui na mão, dá para dar invocação normal, mas é muito melhor trazer por invocação especial, porque ela vai te dar bem mais valor, né, no caso. E isso aqui também é um nível 2, e você usava essa carta mais um desses nível 2 aqui para chegar no esse cara aqui. E isso aqui é um Omni Negate e também uma Floodgate, porque cartas que são... peraí.
Cartas que são mandadas da mão ou do deck principal pro cemitério são banidas, o que é bem legal. É uma pseudo Floodgate, né, no caso. Não é totalmente uma Floodgate, mas às vezes o oponente tem que descartar alguma coisa, ou ele tem que fungir da mão, ou ele tem que mandar uma carta do deck pro cemitério pra fazer alguma coisa. Isso aqui bane tudo. Isso aqui contra Tearlament é lindo. Inclusive, quando Adamancipator era legal ainda, quando o Block Dragon ainda tava no jogo, a Tearlament tinha acabado de chegar e eu nunca perdi um duelo. Por isso que eu não aprendi a jogar com aquelas cartas, inclusive. Porque eu fazia um campo que tinha isso aqui e o oponente não conseguia jogar contra. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Então eu nunca perdi contra aquele deck usando o Adamancipator. Mas hoje em dia é outra história. E eu tenho que aprender o que aquelas cartas fazem. No extra deck a gente tem um desse aqui. Isso aqui de novo é um Omni Negate. Isso aqui você tributa e nega qualquer coisa. Nega uma magia ou armadilha. Ou efeito de monstro. Muito bom. Isso aqui que a gente vai ter que craftar, isso nega magias, você manda... Isso aqui que é um problema, na real. Porque se você tem essa carta e essa carta ao mesmo tempo, se eu não me engano, isso aqui não funciona. Então você tem que pensar bem qual monstro você vai querer invocar. Porque, ó, quando uma magia for ativada, você manda as duas cartas do topo do seu deck pro cemitério, e aí você nega a ativação. E se você fizer, você destrói a carta. Essa carta tem que estar de face para cima para resolver o efeito, né, no caso. Então, é basicamente isso. Essa é uma carta muito boa que eu geralmente não usava. Eu nem cheguei a craftar na época, porque eu tinha isso aqui e esses dois conflitam. Então, é meio triste. Isso aqui eu só tô usando... Tem algumas cartas que só estão aqui porque só pode usar Synchro, né? Isso aqui é muito bom, porque é um nível 6. Então, você pode fazer com 2 mais 4. Você faz isso aqui. E isso aqui é um regulador também, o que ajuda bastante. Porque, no caso, se você tem 2 nível 4 mais isso aqui, você já podia fazer o Baron, mas você pode fazer isso primeiro, e aí com isso, mais o nível 4 você faz o Baron, e aí isso aqui quando vai pro cemitério compra uma carta. Se essa carta, invocada por invocação 5, é mandada do campo pro cemitério, você compra uma carta, muito bom. E no caso, isso aqui também pode ser usado no turno do oponente, porque você pode descartar uma carta da mão, dar alvo numa carta que o oponente controla e você destrói a carta. Então, o oponente vai ter que interagir com isso aqui de alguma forma e talvez você possa continuar jogando depois disso. Você pode, sei lá, invocar isso por invocação especial no turno do oponente, invocar isso aqui, e aí em vez de ativar o efeito, você já vai e faz um desse e já, né, tenta baitar alguma coisa, basicamente. Muito bom. Isso aqui faz o deck continuar rodando. Ele escava 3, 5 cartas do deck, como eu já falei, faz negócio. E aí ele tem um efeito no turno do oponente que também é bem difícil de funcionar, porque você precisa de um monstro de vento. E se você tem um monstro de vento, no caso, você pode... como é que é? Aqui, você pode dar alvo numa carta que o oponente controla. Uma carta que o oponente controla, uma carta que tenha no cemitério do oponente e bane. Então isso aqui é um Diddy Crow, basicamente. Ele bane uma carta do campo do cemitério do oponente. E é claro que o efeito principal dele é o efeito que você faz no começo, né? Inclusive, isso aqui também tem um efeito que eu não falei, né? Mas é porque ele não é muito relevante. Você escava 5 cartas do deck e aí você adiciona um Adamancipator pra mão. Assim, é ok, porque você pode usar isso, mais no nível 4, faz isso, e aí isso aqui escava e busca isso aqui, por exemplo, sei lá. Não tem muito como você usar desse jeito, porque você provavelmente vai querer fazer isso aqui, e aí você vai invocar isso por invocação especial, a não ser que você tenha invocado o nível 4, né? Mas tirando isso... Por isso que assim, essa carta é boa, mas ela é meio complicada de se usar, porque o efeito dela não é dos melhores. Isso aqui é o que serviria pra usar a magia e a armadilha, né? Por exemplo, se você tem isso aqui e você consegue escavar essa carta, por exemplo, é bom. Mas se não, não. Inclusive, eu não falei dessa carta, né? Essa aqui é a única carta de Adamancipator que não é um monstro que eu uso, porque todas as magias atrapalham o deck, porém as magias do deck são boas até. E essa aqui é muito boa. Primeiro que ela não é uma vez por turno, não interessa nesse caso, porque a gente só tá usando uma cópia, né? Mas... ela é boa o suficiente, porque assim, você dá alvo no monstro de rocha do seu cemitério, invoca por invocação especial em modo de defesa, e se você invocou um Adamancipator, você... como é que é? Você coloca uma carta, um monstro de rocha de nível 4 ou menos no deck, no topo do deck. Então, no caso, isso aqui é extremamente roubado no sentido de que você traz isso do cemitério, você garante o monstro que você vai querer invocar, e aí você dá o efeito e fica tranquilo, porque você sabe exatamente o monstro que tá no topo do deck. Então com essa carta você nunca erra.
Então, se você tem essa carta na mão, você invoca alguma coisa por invocação normal, invoca isso por invocação especial, faz o Synchro sem ativar o efeito, depois você invoca isso, ativa o efeito disso, invoca isso do cemitério, e aí sim você revela a carta que você quer, e aí você escava pra ter certeza que você vai acertar a carta, né, no caso. E é claro que eu só tô usando isso aqui porque ela é Royal, sinceramente, esse é o principal motivo. Aqui a gente tem um outro nível 6, isso aqui quando é mandado do campo pro cemitério, ele... Peraí. Não, isso aqui, vamos lá. Não pode ser destruído por batalha se você tem 2 monstros com o mesmo... no seu cemitério com o mesmo tipo e atributo, mas com nomes diferentes. Então, sei lá, se você quer não morrer por batalha, essa é a carta que você vai colocar. E aí você pode banir 2 monstros do seu cemitério com nomes diferentes. E aí você dá um alvo numa carta no campo e manda ele pro cemitério. Manda a carta pro cemitério. É bem legal, já que você não vai banir cartas com Block Dragon, isso aqui aproveita cartas do cemitério para remover cartas do oponente. E no caso você pode continuar fazendo os seus synchros normalmente, né? Isso aqui também é bom, porque se essa carta é mandada pro cemitério, você dá alvo no monstro... Não, pera. Você dá alvo numa carta virada pra cima que o oponente controla, e aí você volta lá pra mão. Isso aqui é muito bom pra ir em segundo, né, no caso. É, basicamente isso. É porque é bom pra ir em segundo e ele fica nível 7. 7, 8, 9, 10, 11. Ok. O efeito de campo disso aqui não funciona muito bem, não serve pra muita coisa, mas você pode fazer nível 5, 5, 6, 7. Ok, com isso, você pode chegar nisso aqui, pelo menos. Então, menos mal. E 7... ok. A única carta que você vai poder fazer... com esse efeito aqui vai ser essa, né? A Ancient Fairy Dragon. Isso aqui teve aquela errata, né? Então você não dá mais Maestra Normal, agora você dá invocação especial de um monstro de nível 4 da mão. Então isso aqui vai ajudar você a continuar jogando. O único problema dessa carta é que, assim, tinha outro monstro de extra deck aqui que eu não coloquei. E eu acho que eu não consigo chegar a lugar nenhum com essa carta. Pera aí, 7, 8, 9, 10, 11... 7, 8, 9. É, exatamente. Eu não consigo fazer outro monstro com essa carta. Agora que eu tô parando pra pensar nisso. Talvez essa carta não tenha sido uma ideia muito boa. Porque assim, beleza, ela tem um efeito legal de invocar um monstro por invocação especial. A gente não tá usando campo, então... dá pra destruir o campo do oponente, eu acho, né? Se o oponente estiver usando, sei lá, Tempai ou algo do tipo. Mas, tirando isso... bem, eu acho que só a invocação especial acho que já é boa o suficiente, provavelmente, né? Isso aqui é meio complicado, que você tem que usar um Synchro, mas você tem um monte de Synchro 6 aqui, então tem como invocar isso aqui de boa. Isso aqui nega um efeito de monstro. Isso aqui bane um monstro por efeito rápido. Isso aqui nega uma magia ou armadilha. E se você controlar um monstro de água, né? Por isso que a gente tá usando essa pedra, inclusive. Porque ela é boa o suficiente pra ficar no deck. E, além disso... você precisa dela para ativar esse efeito aqui no turno do oponente. E no caso, essa aqui é muito boa aí no segundo também, porque você escava 5 cartas do deck. E aí, conforme você, tipo assim, por exemplo, você escavou 5 monstros de rocha, você pode voltar 5 cartas do campo do oponente pra mão. O que é bem roubado. Isso aqui vai terminar o jogo, basicamente, né? Então a gente tem um Axel Synchro aqui também. Isso aqui traz no nível 2 do cemitério. Isso aqui pode se tributar para invocar um Stardust. Eu não vou fazer um Stardust no momento, mas quem sabe, né? Dependendo dos jogos aqui. E aí, é claro, Baron the Floor é um Omni Negate. E isso aqui bane uma carta. É meio complicado que a gente não tem como banir muitas cartas, né? Tirando o efeito do nível 6 e isso aqui. Eu não lembro de outra carta que bana a carta do cemitério, sinceramente. Mas, se o oponente baniu alguma coisa, isso aqui bane uma carta do campo e uma carta do cemitério do oponente. Bem roubado, muito bom. Agora, chegou a parte triste do vídeo, onde a gente vai ter que gastar Dust. Então, primeiro vamos começar craftando essa carta aqui, que eu perdi na época que ela saiu. E agora a gente vai pegar um pack de graça. E quem sabe, se tudo der certo, a gente consiga um Stardust. Né? Vai que o jogo é legal com a gente e a gente ganha um Stardust. Vamos lá. Tem um Stardust aqui, né? Olha só. Tem tanta carta aqui que seria boa pegar. Isso seria bom. Stardust seria bom. Isso seria bom. Assim, tem outras cartas boas também, mas principalmente o Stardust. Vamos lá.
Me dá o Stardust de graça. É uma ultra rara. Olha só. A última vez eu não filmei e um pack desses de graça me deu 2 ultra raras e 2 super raras. Ah, é fora do... Filha da... Ok. Ah, que saco. Ah, isso abre 3, né? Eu, inclusive, até queria craftar esse monstro aqui, porque eu acho que ele... Viu? 2 super raras, de graça. Bem legal. Sinceramente, bem legal. Tá, me dá um Tenpai, então. Outro disso. Eu acho que eu já tenho 3, né? Bem, pelo menos é uma carta que vai virar Dust. Sei lá. Ó. Eu tenho 3 já disso. Eu acho que nem precisa ter 3. Eu posso descraftar umas 2 ou 3 cópias disso aqui sem problema. Eu acho que todo deck que usa essa carta usa uma cópia. 1 ou 2. Ok, né? Assim, carta de graça, não dá pra reclamar, não. Claro que podia ser melhor, mas também podia ser pior. Agora a gente vai craftar... Isso aqui só tem no Master Pack, o que é bem triste. A gente não vai ganhar nada craftando essa carta, mas fazer o quê? Vamos craftar isso aqui agora. Vamos ver se a gente ganha um pacote de graça. Ganhamos um pacote de graça, ok. Imagina se vem outra Natura Beast aqui. Eu vou ficar tão... Ok, eu não vou ficar triste porque, né? É melhor que venha uma UR repetida do que não vir nada, por exemplo. Eu vou ficar triste assim, porque não vai vir nada. Mas... né? Olha só. Nada, nada... Ok. Triste. Era melhor que tivesse vindo um Natura Beast. Fazer o quê? Já aconteceu de eu craftar uma carta e vir a exata mesma carta depois de graça. Só que, por exemplo, aqui ó, o pack que eu falei que eu consegui 4 cartas. Eu craftei uma desse carinha aqui. E aí eu ganhei um pack de graça. E eu não tava filmando, porque eu sou um idiota. E aí veio isso, isso, isso e... Não, ok, veio 3. Ok, veio 3. Veio a super rara que eu queria. Ah, veio essa super rara. Veio essa super rara aqui. Essa aqui que eu iria craftar. Que bom que eu não comecei craftando essa, porque eu economizei 30 Dust de super rara. E aí veio isso aqui, que é um lixo completo. É provavelmente a pior carta ultra rara que poderia vir. Mas pelo menos ela veio foil. Então isso aqui dá 15 em vez de dar 10 de Dust. E aí veio... Cadê? Veio isso aqui também. Seria tão legal se fosse um Stardust normal, né? Pra gente não precisar craftar. Mas fazer o quê? Veio isso aqui. Então eu consegui... Em um pack de graça eu consegui 25 Dust. O que é bom o suficiente. Porque eu não acho que essa carta vai em algum deck, né? Não acho que ninguém usa isso aqui. Que bicho mais estranho. Enfim. Agora a gente vai craftar a nossa super rara aqui. Quem sabe a gente consiga mais umas 3 ultra raras de graça. Seria bom. Isso aqui é do pack de Manageon, né? E de Visa Starfrost. Vamos lá, vamos pegar mais coisa de graça. Vamos lá, um pack de graça, por favor. Me dê uma carta... Ah, droga, não vai vir nada. Eu acho que o segredo é abrir um pack de graça por dia. Porque eu abri um ontem, veio um monte de coisa. Abri um hoje, veio um monte de coisa. Continuei abrindo, não veio mais nada. É... Triste, 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 triste. E agora, a última carta que a gente tem pra craftar é essa aqui. Essa carta é usada em Tenpai, então, por causa disso, eu vou craftar ela, porque eventualmente eu vou ter que craftar ela de qualquer forma. Já que ela vai vir no Master... Ela é só no Master Pack, né? Qual que é a chance de eu conseguir essa carta, né? Fazer o quê? Bem, qualquer coisa é só eu simplesmente destruir essa carta e essa carta aqui, que eu consegui de graça, e é basicamente como se eu tivesse ganhado uma fada antiga aqui de graça, né? Sem problema. Tá, esse vídeo tá extremamente longo por causa das minhas explicações, então a gente vai jogar um duelo aqui, só pra ver como é que o deck funciona. E aí, caso vocês queiram que eu traga mais duelos usando esse deck, eu trago. Quer dizer, dependendo também do quanto esse duelo durar, né? Se eu não conseguir fazer nada com esse deck, aí a gente vai de novo. Aí eu só clico em desistir e a gente tenta mais uma vez, sei lá. Vamos ver... Tomara que a mão venha boa. Me dá uma Ashe. Ok, não veio Ashe, mas veio isso aqui. Tá, eu não quero invocar nada disso por invocação normal, que é meio triste.
Deixa eu pensar. Tá, eu posso invocar... Se eu invocar isso aqui, é bom porque eu baito alguma coisa, né? Se eu invocar isso aqui e ativar o efeito e ele der Impermanence, eu consigo jogar, pelo menos. Perfeito. Ótimo. Eu tenho zero problemas com isso, meu parceiro. Pode... Pode colocar os pés aqui no meu Magnet Warrior, sem problema nenhum. Vamos lá, Special. Muito bom, cara. Essa era a carta que você tinha que negar, por sinal. Parabéns. Ok, errei, acertei, errei, errei de novo. Olha só, hein? Uma carta só, que droga. E eu acho que isso aqui não faz nada, né, por sinal. Ah, isso aqui vai pro fundo do deck, né? Exatamente. Ok, efeito disso, adiciona o Berserkion. Deixa eu ler isso aqui de novo. É mandado pro cemitério, tá. Por que essa carta tinha que ter vindo na minha mão, né? Que droga. Tá, eu consigo fazer um nível 8. Eu faço um nível 8, invoco por invocação especial, invoco isso aqui, faço um nível 6. Essa é a única jogada que eu tenho. Eu vou ter que usar tudo. Que droga. Ok. Em ataque, sei lá. Invoca isso aqui. Efeito. Efeito. O deck até que tá funcionando. Aos trancos e barrancos, mas tá indo. Invoca isso por invocação especial. Invoca por invocação especial isso aqui também. Defesa. Ok. Isso aqui ativa o efeito. Busca uma carta. Talvez não seja uma boa ideia, sinceramente, pelo simples fato de que eu já tenho um brick na mão, né? E isso aqui teria algo mais pra trazer do campo, mas agora eu quero um regulador. Esse que é o problema. Tipo assim, esse é justamente o momento de conseguir um regulador. Se eu não conseguir agora, eu me lasco. Inclusive isso aqui é vento, né? Isso podia trigar o efeito disso aqui. Acho que eu tinha que comprar um Stardust mesmo. E daí eu tributava, trazia um Stardust e agora eu tinha um efeito disso aqui vivo pro turno do oponente. Será que eu mando alguma coisa pro cemitério? Tem alguma coisa boa pra mandar pro cemitério? Fiquei falando tão bem dessa carta e agora eu não consigo mais usar ela pra nada. Tá, vamos ativar o efeito. Tomara que eu consiga achar um regulador, porque a maioria dos reguladores estava na primeira, estava no topo do deck. Tá, Doki Doki já ajuda. Menos mal. Sinceramente, menos mal. Ok, Doki Doki. Põe isso aqui no fundo do deck. Efeito do Doki Doki. Manda essa carta aqui, que é ruim. Invoca isso aqui. Quase. Por algum motivo isso pode setar o monstro em modo de defesa. Tá, tem alguma coisa que eu possa invocar no momento? Nada disso é tuner, né? Então não. Vamos lá, ativo o efeito de novo. O que eu tenho que achar aqui? Uau, não, não, não! Ah, meu Deus. Ok. Eu já ativei o efeito disso. Acho que era melhor ter colocado duas cópias. Eu já coloquei. Acho que eu tenho duas cópias só disso no deck, né? Ai, que saco. Tá, então eu invoco isso. 4, 5, 6. Isso me leva a algum lugar? Eu posso... Ok, eu posso usar essa carta e tentar achar alguma coisa. E aí eu dou... Eu devia ter descartado isso, né? Ah, que droga. Eu devia ter descartado isso aqui, aí eu mandava uma Ashe pro cemitério e deixava o efeito daquilo vivo. Deixa eu ver se eu consigo chegar em algum lugar com isso, pera aí. Eu posso fazer um nível 6. Ou eu posso fazer...
Deixa eu ver. Um nível 10. Mas o nível 10 não me chega a lugar nenhum. Ai, que saco. Por isso que é ruim usar só Synchro, né? Mas fazer o quê? O evento é literalmente esse. Como é que eu vou falar mal disso? Tá, levando em consideração que eu já tenho o Berserkion, eu acho que é melhor eu trazer esse monstro aqui. Pera, mas... Não. Não foi uma boa ideia. E os reguladores estão todos no topo do deck. Aí, lá, 6. Eu posso fazer isso? 6. 7, 8, 9. Ok. Eu cometi um erro aqui, hein? Tá, eu vou fazer esse bicho aqui porque é a minha última opção. Tipo, eu tô fazendo synchros, jogadas estão acontecendo, porém, né, eu não tô chegando a lugar nenhum com essas jogadas. Vamos ver se eu consigo liberar um espaço aqui. Tá, eu preciso achar o Hunter. Se eu não achar o Hunter, eu me lasco. Ótimo. Sensacional. Eu devia ter usado a Foolish. Porque daí a Foolish misturava um pouco o meu... eu não chego literalmente a lugar nenhum com essa carta, né? Erros foram cometidos, com certeza. E eu nem tenho uma carta boa pra ressuscitar também. Deixa eu ver. Quer saber de uma coisa? Pelo menos eu consigo ressuscitar algo com isso. Por mais estranho que seja. Caraca, eu quase perdi por tempo. E eu não fiz nada. Eu literalmente não cheguei a lugar nenhum com esse deck. Meu Deus do céu. Ai, que horror. Ó. Invoca um special. Ok. Ok, eu tenho realmente que fazer algumas mudanças nesse deck. Eu tenho que colocar um Stardust. Mas também eu não teria um regulador, né? De qualquer forma. Não é como se o Stardust fosse tratado como regulador. Eu tenho que deixar... basicamente eu tenho que trazer um Stardust. Deixar um nível 2 no campo. Meu Deus, o cara tá jogando de Agnister. Tá, eu vou ativar o efeito disso aqui pra ver se ele, sei lá, faz alguma coisa. Ash. Ok. Mais uma carta foi pro sapeco. Nossa, por que eu não mandei aquilo pro cemitério? Que tristeza. Pior que não tem nada que eu possa trazer que me ajude de qualquer forma. Eu posso trazer um outro desse, né? O cara vai olhar pra minha mão, você vai se decepcionar quando você fizer isso, meu parceiro. Pior que ele pode tirar o Berserkion, que é a única carta que faz alguma coisa, né? Mas fazer o quê? Não, pera! Eu podia ter deixado ele descartar isso aqui, vai que ele descartava isso e eu ressuscitava. Agora já era. Droga. Droga. Ok, ele tá muito confuso, provavelmente. Ele tá olhando pra mão e falando: o que você tá fazendo, cara? O que é isso que eu tô vendo? Como é que você levou 5 minutos pra chegar nesse campo? Isso não faz nada. Aí, ó. É o Berserkion. Mas ele voltou o Berserkion pro deck. Isso nem é ruim, na real. E adiciona alguma coisa. Efeito, tributa.
É muito engraçado, porque parece que eu tô fazendo algo muito louco. Enquanto eu não tô fazendo absolutamente nada. Adiciona isso aqui de volta pra pegar o Berserkion. Ativa esse efeito. Manda isso aqui pro cemitério. Olha, várias jogadas. Parece que eu tô fazendo algo muito louco, né? O cara tá realmente... Ok. Poxa vida. Se eu tivesse interações, esse cara tava lascado, hein? Olha, se eu tivesse passado com qualquer coisa... Porque o cara tá jogando o Hand Trap no lixo. Beleza, que assim, ele vai usar no quê, né? Não é como se tivesse uma carta boa aqui pra ele usar de qualquer forma. Então, assim, no final das contas dá no mesmo. Ai, ai, ai. O cara vai fazer todo o combo dele agora. Se bem que assim, não é como. Eu literalmente não tenho mais interação nenhuma. Então, eu posso ficar tranquilo aqui com os meus 8 segundos, porque não é como se eu pudesse fazer nada. Inclusive, enquanto o oponente joga, deixa eu pensar nos meus erros. Tá, primeiro erro foi não ter descartado isso. Muito importante que eu não tenha... Era muito importante que eu tivesse descartado isso, já que eu ia mandar uma Ashe pro cemitério, né? Erros foram cometidos, definitivamente. Outro erro foi não ter um Stardust, porém, mesmo se eu tivesse um Stardust, eu não tinha mais regulador no campo. Eu não tinha como deixar um regulador aqui. 8 mais 6 dá 9... Ok. Não tem nem como... Nem teria como fazer outra coisa que eu tava pensando, porque tem um síncrono, né, pelo menos, que eu tinha aqui, que eu podia ter feito, inclusive, que eu não fiz, que eu vacilei. Eu podia ter feito isso e daí ter feito o Baron. E isso me comprava uma carta. Só que eu podia... Ah, e se eu deixar isso aqui no campo, né? Mas não tem como, porque... 8 do Stardust mais 6 dá 14. Não tem um monstro nível 14 em Yu-Gi-Oh! Ainda. Até onde eu sei. Ah, que saco. Ok, invoco por invocação Synchro. Pelo resto do turno, monstros Synchros são inafetados por ativações do oponente. Já fez o Dark Templar, né? Ok. Ele provavelmente vai fazer o Arrival. E aí eu não tenho como tirar aquele bicho do campo, nem com Reza Brava. Teria como eu ter feito alguma coisa diferente? Assim, com certeza eu teria, né? Porque eu acessei pelo menos 2 reguladores. O que não é muito. Mas, né? Quer dizer, 3 reguladores, considerando isso aqui. Não tinha muita coisa que eu pudesse fazer, não. Eu não tive acesso ao Berserkion, porque eu não consegui mandar as cartas certas pro cemitério. Ah, eu tô usando 3 disso. Eu devia usar 2. É porque, assim, acessar o Berserkion é importante. Porém, se eu acertar... É que a questão é que não tem problema acertar mais de uma dessa carta se você acertar outras cartas boas, né? O problema é se ele é só a única opção 2 vezes. Aí realmente não tem o que fazer. Ah, ok, ele fez... Eu nem olhei pro campo do oponente. Ah, ele fez um bicho de 11 mil de ataque. Ok. Triste. Triste, triste, triste. Ok, bem chato isso que aconteceu. Realmente, nada legal. Eu vou fazer alguns ajustes nesse deck, definitivamente. Eu vou colocar algumas coisas aqui. Provavelmente eu vou colocar um Stardust. Vou ter que usar mais Dust. Eu acho que o próximo vídeo, inclusive, vai ser especificamente nessa página aqui, ó. O próximo vídeo vai ser Destruindo Cartas UR. Vai ser um vídeo onde eu faço uma discussão
E penso bem em vídeo, porque é bom que eu faça vídeo, porque daí eu vou ficar falando alto, em voz alta, para que eu pense bem no que eu tô fazendo, para que eu não cometa erros, né, no caso. Então eu vou pensar bem em quais cartas ultra raras aqui eu vou destruir para que eu tenha mais Dust para montar outros decks. Eu tenho algum... Ok. Só mostra algumas aqui pelo fato de que boa parte das cartas UR estão banidas, né? Fusão tá banido, Synchro... Não. XYZ estão todos banidos. Tem um monte de carta banida. Eu tenho bem mais ultra raras que isso aqui. Não é tanto mais, mas assim, são mais que isso, com certeza. Então eu vou destruir algumas dessas cartas para que a gente tenha mais Dust, para que a gente consiga fazer outras coisas. Mas, no momento é isso, eu não vou jogar mais porque esse vídeo tá muito longo, mas num outro vídeo eu só jogo daí. Eu já expliquei o deck nesse vídeo, no próximo aí é só gameplay, eu jogo, sei lá, uns 5 duelos pelo menos. Mas é claro, isso se você quiser que eu jogue, né? Então, caso você queira, coloca aí nos comentários. Até o próximo vídeo então, e tchau!